Olá, como vai você? Você está no canal Adventistas Parque Piauí, onde você pode encontrar reflexões e estudos da Bíblia diariamente aqui neste canal. Seja muito bem-vindo ao estudo Ouvindo a Voz de Deus, que começa a partir de agora. O número de pessoas preocupadas com a saúde cresce a cada dia, e espaços de lazer como este se multiplicam também pela cidade. Ar puro, exercícios, uma boa alimentação, um sono equilibrado, beber água em quantidade suficiente, são coisas que nós devemos fazer para ter uma boa saúde. Será que a Bíblia se preocupa também com a nossa saúde? O que ela fala? Nós vamos descobrir no estudo de hoje, que começa agora. Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí para mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. E eu quero convidar você hoje a estudar sobre um assunto muito especial, um tema muito importante que a Palavra de Deus traz em seu conhecimento para a gente. Mas antes disso, eu quero já lembrar você, como já é de praxe, né? Esse é o nosso número de WhatsApp. Sempre que você precisar fazer algum contato conosco, sempre que você desejar, quem sabe, talvez visitar a igreja, quiser descobrir o endereço, ou talvez você quer, então, receber conteúdos adicionais, além do que esses que você tem recebido através do canal, ou quer tirar alguma dúvida sobre a Bíblia, não hesite, seja qual for o motivo, envie sua mensagem para a gente através desse número de WhatsApp. Ou, se você preferir, basta apontar a câmera do seu dispositivo para ler esse QR Code que está aparecendo na tela, para que então nós possamos então diretamente responder você, tá? Não deixe de falar com a gente agradece muito o seu contato. E seguindo em frente, então, nós temos hoje aqui um tema muito especial da Palavra de Deus, né? Hoje nós vamos estudar sobre princípios de saúde. Você sabia que Deus deseja que você tenha saúde? E Ele deixou algumas dicas em sua palavra para que então você goze de muita saúde, felicidade, bem-estar, você e toda a sua família. Hoje nós vamos descobrir então quais são alguns desses princípios que Deus nos deixou em sua palavra. Mas antes eu quero relembrar com vocês, caso você tenha esquecido já, né? Vamos relembrar o nosso último estudo. Nós estudamos sobre como foi a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo na história. E o que foi que nós aprendemos mesmo? A gente viu que a palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim apenas a expressão primeiro dia da semana. E nas 8 vezes em que aparece essa expressão primeiro dia da semana, nós não encontramos nenhuma referência quanto a tornar o dia do domingo, o primeiro dia da semana, como um dia santo. Jesus não disse nada a respeito disso, nem os seus seguidores disseram nada a respeito disso. Pelo contrário, eles seguiam guardando o sábado, como sempre foi desde o início da humanidade, né? Entre o povo de Deus. Mas a gente viu então que essa prática de guardar o domingo como um dia de culto veio com Constantino. O imperador Constantino foi quem trouxe o domingo, né, o dia do sol, o venerável dia do sol, do paganismo, do culto aos astros que eles tinham ali entre os romanos, né? E ele trouxe isso então para dentro do seio da igreja, e isso permanece infelizmente até hoje. Tá bom? Eram os pagãos que adoravam o sol no primeiro dia da semana, tá bom? O decreto de Constantino, você lembra, a gente já até falou aqui muito no estudo de ontem, mas se você quiser dar uma pesquisada mais sobre isso na história, foi no dia 7 de março do ano 321. Se você digitar aí na internet, você vai então conseguir puxar aí, o texto desse decreto de Constantino, tá? Então, nós vimos aí, né, que enquanto o sábado ele é santificado, é o memorial da criação de Deus, é um dia que Deus deu ao homem para o seu benefício, né, um dia de repouso, é um mandamento de Deus, é abençoado, é um presente, é o sinal entre Deus e o seu povo ao longo de toda a história da humanidade. O domingo na Bíblia é apenas o primeiro dia da semana. Então o domingo não tem nenhuma fundamentação bíblica para ser chamado como dia do Senhor ou dia santo, mas sim o sétimo dia da semana, o sábado, tá bom? Mesmo que se haja boa intenção em guardar o domingo como um memorial da ressurreição de Cristo,
Na verdade, o que o próprio Jesus pediu foi que guardássemos o sábado como memorial da criação, e não o domingo como memorial da ressurreição. E nós vamos ver que existe sim algo que Jesus deixou para nós comemorarmos a sua ressurreição, uma outra cerimônia, mas a gente vai estudar isso daqui a alguns estudos, tá bom? Não foi a guarda do domingo, a cerimônia especial que Deus deixou para que então a gente comemorasse a sua ressurreição. Ele deixou algo especial para que a gente comemorasse isso. A gente vai descobrir mais na frente, tá bom? Não hoje. Então aí está um pouco do trecho aí do decreto de Constantino, que a gente já leu, né, onde ele ordena o descanso no venerável dia do sol, o domingo, né? E então, infelizmente, a igreja acabou trazendo isso para o seu seio, junto com outros muitos enganos, né? Mas, quando a gente confronta a lei de Deus com a tradição humana, nós já aprendemos, devemos ficar sempre com a lei de Deus. Mesmo que o catecismo tenha abolido o segundo mandamento, devemos continuar guardando o segundo mandamento. Mesmo que ele tenha dividido o 10º em dois, para nós não interessa, só é um mandamento, é o 10º. E se ele pegou agora o quarto, que ordena guardar o sábado, e transformou em guardar domingos e festas, ainda assim devemos ficar com a Bíblia, com a lei de Deus, com a palavra de Deus que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tá bom? Só para você dar uma relembrada, né? Mas o nosso tema hoje é princípios de saúde. Eu quero convidar você para que nós fechemos os nossos olhos, se for possível para você, para que a gente então fale com o nosso Deus em oração. Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra para que nós então chegássemos ao conhecimento da verdade e pudéssemos ser libertos por essa palavra. Que Tu possas, Pai, nesse momento enviar o Teu Espírito Santo, o autor dessa palavra, para que ele possa iluminar a nossa mente, nos dando compreensão e muita clareza para entender aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Em nome de Jesus, nós pedimos estas bênçãos. Amém. Então vamos lá? O mundo hoje, na verdade, ele já conhece muitos dos benefícios que a Bíblia traz para a gente. Por exemplo, alguns dos conselhos bíblicos são hoje comprovados pela ciência. Por exemplo, a alimentação natural é saudável. Hoje a gente está num mundo em que muito se fala de alimentação natural, né? O número de vegetarianos cada vez tem crescido mais, onde se tem uma ideia sobre alimentos fit, né? Muito mais ampla do que a gente tinha algumas décadas atrás. E cada dia mais a ciência vem confirmando as ideias, né, de que a Bíblia já trazia há muito tempo. Por exemplo, na criação, ao Deus criar o ser humano, homem e mulher, não sei se você vai lembrar, mas Deus deixou como alimentação, tanto para o homem quanto para o animal, apenas vegetais. Para o homem, frutas e cereais, para o homem e para a mulher, e para os animais, as ervas do campo. Então, o propósito de Deus sempre foi uma alimentação mais natural, mais saudável, para que a gente tivesse mais saúde. E hoje a ciência comprova realmente que esse tipo de alimentação, ela traz muito mais saúde para a gente, tá bom? E nos ajuda a prevenir até de doenças. Outro ponto, a gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos. E Deus, na sua palavra, na sua onisciência, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele já disse: olha, não comam sangue, não comam gordura. E ele então proibiu a gordura porque ele já sabia que essa gordura animal ia elevar o nosso colesterol, trazendo problemas até cardíacos para a gente. Então, hoje a ciência comprova o que a Bíblia já disse, há muito tempo atrás, há pelo menos 3.500 e tantos anos atrás, quando foi então registrado esse conselho de Deus, né? O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Isso aqui também a gente com certeza já sabe de cor e salteado, né? Álcool, drogas e fumo são maléficos à saúde. Embora a Bíblia ela não fale nada especificamente sobre drogas e fumo, porque não era algo que existia naquela época ali popularmente, né? Mas o álcool já existia. Então, mas os princípios do álcool valem também, são aplicados ao fumo e às drogas. Então, Deus deseja que a gente tenha saúde. Então, agora, por isso que Ele pede que a gente cuide mais da nossa alimentação, daquilo que a gente ingere, e também da nossa vida, do nosso corpo físico, da nossa mente, tudo em geral, tá? Mas a gente vai ver muitos conselhos aqui sobre esses pontos, né, mais na frente. Por exemplo, eu não sei se você sabia, mas o fumo, ele é responsável, olha só, por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquite ou enfisema pulmonar, né? 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas
e 45% das mortes por infarto. Olha só o quão prejudicial é o fumo. Entenderam? Então, quando a Bíblia pede que a gente se abstenha de alimentos prejudiciais ao nosso corpo, não é porque Deus é mesquinho e quer ficar minando a nossa liberdade. Olha os prejuízos que isso vai trazer para a gente lá na frente. Embora não sintamos agora, lá na frente todos esses prejuízos vão recair sobre a gente. É a lei da natureza. Aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo. Mas olha mais, o álcool. O álcool é responsável, não sei se você sabia, mas por mais de 60 diferentes doenças. Mortes e doenças também causadas pelo cigarro e também acidentes de trânsito em sua maioria. Sem contar, meus amigos, a destruição de famílias. Talvez você já tenha ouvido a história de uma família destruída por causa do vício do álcool. E Deus, olhando para o futuro, com a mente infinita que só Ele possui, Ele sabia de todos os males que o álcool causaria na vida de um ser humano, na vida de uma família. E é por isso que Ele então disse, olha, não consuma isso. E quer saber mais por que Deus não deseja que nós consumamos essas substâncias, fumo, álcool, drogas? Porque a forma que Deus utiliza para se comunicar com o ser humano no mundo de pecado em que a gente vive hoje não pode ser presencial, porque Deus é um Deus puro, santo e perfeito. O pecado não consegue sobreviver, subsistir em sua presença. Então, se Deus aparecesse aqui na minha frente hoje, com certeza eu estaria morto se ele aparecesse com toda a sua glória. Porque eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Então a forma que Deus escolheu para se comunicar com a gente é através da sua palavra, mas também através da nossa mente. É através da nossa mente que o Espírito Santo fala conosco. Mas sabe o que acontece quando você consome álcool, drogas, fumo? A sua mente fica completamente comprometida. E aí, se a sua mente está comprometida, como é que o Espírito Santo vai conseguir falar com você? Se a sua mente está comprometida, suas ações serão quaisquer umas. E aí como é que o Espírito Santo vai falar com você e dizer, não faça isso? E é por isso que nós temos visto inúmeros crimes acontecerem enquanto as pessoas estão sob o domínio, sob o controle, sob o efeito de drogas, álcool. Porque o Espírito Santo tenta falar com a pessoa, mas a mente dela está completamente embotada e não consegue ouvir os apelos de Deus. E aí então muitas tragédias têm acontecido por causa disso. Mas Deus deixou, agora pelo outro lado, né, também indicações para nós. Na natureza Deus deixou 8 remédios, que se nós seguirmos esses 8 remédios, nós gozaremos de plena saúde, nós e toda a nossa família. Quer saber quais são eles? Água pura, ar puro, exercício físico, descanso adequado, luz solar, alimentação saudável, temperança e confiança em Deus. Se nós utilizarmos todos esses remédios, nós gozaremos de perfeita saúde, de uma mente muito limpa e sã, e a comunicação com o Espírito Santo vai ficar mais fluida, porque ele vai ter uma mente clara e sã, aberta a ouvir a voz de Deus. Se você não sabe o significado de temperança, temperança quer dizer equilíbrio. E uma definição da palavra temperança seria exatamente assim. Temperança é rejeitar tudo o que faz mal e usar com moderação aquilo que é bom. A gente tem uma concepção hoje no nosso mundo de que faz mal, mas é só um pouquinho. E você fica ali moderando o que é mal. Mas a Bíblia nos indica a termos temperança. Esse é um dos frutos do Espírito Santo. Temperança, domínio próprio. E o que é temperança? Mais uma vez, é rejeitar tudo que é mal. Não é usar com moderação o que é mal. É rejeitar tudo que é mal e usar com moderação aquilo que é bom. Porque aquilo que é bom até também em excesso faz mal. Então é isso que é temperança. E confiança em Deus. Confiança em Deus é imprescindível. Se nós então confiarmos em Deus, a nossa saúde mental ela vai ser muito melhor do que alguém que não confia em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, quando as situações, os problemas, as aflições nos cercam, a gente sente o impacto, mas a nossa mente está com Deus e o nosso coração fica tranquilo. A gente consegue passar pelas tempestades da vida, mas segurando na mão de Deus, confiante. Não nos desesperamos. E é por isso, então, que a confiança em Deus é
é tão importante para a nossa saúde. Se nós seguirmos tudo isso, gozaremos de saúde física, mental e espiritual. E é isso que Deus deseja para a nossa vida. E eu quero convidar você a respondermos algumas perguntas hoje, então, para que a gente possa, então, tirar mais algumas conclusões sobre esse tema. A primeira delas é: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Que cuidado foi? Vamos ver? Quando Deus criou o homem, ele determinou aquilo que deveria ser, então, o seu, digamos assim, a sua dieta, né? O seu regime. E olha o que Deus prescreveu originalmente para o ser humano. A Bíblia diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então, quando Deus criou o ser humano e criou os animais, para o ser humano, ele então prescreveu frutas, né? Sementes, cereais, né? Para que o ser humano pudesse então gozar de boa saúde ao se alimentar destas coisas. E para então os animais, ele então prescreveu a erva do campo, né? A erva verde. Então, a ideia de Deus ao criar o mundo, ao criar o ser humano, ao criar os animais, não era que nós tivéssemos que matar outros seres vivos para nos alimentarmos. Ele deixou na natureza tudo aquilo que a gente já precisava para a nossa saúde. Embora muitos hoje perguntem: mas se eu não comer, por exemplo, a carne, como eu vou conseguir manter aqui a minha nutrição, meu corpo bem nutrido? Pois bem, Deus, quando criou o homem, ele achou sim que o que havia na natureza era assim, suficiente para que o homem vivesse bem com saúde, né? Mas infelizmente algumas coisas aconteceram no meio do caminho. O homem caiu. Quando o homem caiu, então agora Deus, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando então ele expulsa Adão e Eva do jardim depois do pecado, ele então diz assim: olha, agora também dou para vocês as ervas do campo. E agora então nós tivemos adicionados aí à nossa alimentação também as nossas famosas verduras, né, e legumes, para fazerem também parte da alimentação do homem, porque elas, depois do pecado, iam ajudar o ser humano a prevenir as doenças. Porque com o pecado e a degeneração física do ser humano, o ser humano estaria agora também predisposto a sofrer, a padecer com doenças. Então Deus agora também deixa para nós as ervas verdes, né, as ervas do campo, para também fazerem parte da nossa alimentação. Só que em determinado momento o ser humano, a violência, a corrupção cresceu tanto no mundo que Deus então decidiu destruir o mundo por completo. E ele decidiu fazer isso através de um dilúvio. Você deve ter conhecido talvez a história de Noé, a Arca de Noé. Pois bem, o Gênesis registra essa história como uma história literal que realmente aconteceu. E hoje na natureza nós temos até muitos indícios de uma grande inundação no passado. Se você fizer uma pesquisa rápida ou consultar um geologista, você vai ver que nós temos sim indicações de que, por exemplo, lugares no sertão nordestino já foram cobertos por água. Em algum momento uma grande inundação atingiu todo o mundo. Nós temos registros de fósseis de seres aquáticos no topo de montanhas. Como isso seria possível, se não um dia o mundo todo coberto de água, né? Então realmente nós temos indícios na natureza de que o dilúvio foi real. Só que depois do dilúvio, né, Deus deixou uma alimentação diferenciada para o ser humano. Mas antes de entrar nessa parte, eu quero só fazer uma comparação com você. Antes do pecado, olha quanto tempo viviam os seres humanos. Antes do dilúvio, né? Mesmo após o pecado. Olha quanto tempo as pessoas viviam. Gênesis 5, versos 5, 8 e 27, vai dizer pra gente que os dias todos da vida de Adão, o primeiro homem que Deus criou, foram 930 anos e morreu. Sete, o seu filho, viveu 912 anos. E Matusalém, talvez muito conhecido, né, é uma referência nas pessoas de mais idade, né? Matusalém, o homem que mais viveu, de acordo com o registro da Bíblia, né, viveu 969 anos e morreu. Então, mesmo depois do pecado, antes do dilúvio, as pessoas viviam bastante tempo. Essa idade hoje, a gente anda muito longe, a nossa expectativa de vida hoje anda ainda muito longe disso, né? Mas a gente tem que lembrar que Adão e Eva consumiam do fruto da árvore da vida. Eles tinham vida eterna, mas eles a perderam quando Deus, então,
os expulsou do jardim por causa do seu pecado. E então, lentamente, o homem foi se degenerando. A expectativa de vida foi baixando, né? Mas ainda assim nós tivemos essas idades registradas na Bíblia para os seres humanos que viveram antes do dilúvio. Mas então, como eu disse, o mundo se corrompeu. Então Deus decidiu destruí-lo com um dilúvio e recomeçar somente com a família de Noé, que era justa e íntegra diante de Deus. E aí então, depois que o dilúvio vem, destrói tudo, inclusive todos os vegetais. Agora então, ao saírem da arca, Noé e sua família não têm alimentos para comerem. E então Deus agora diz assim para eles: olha, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, lá depois do pecado, numa situação emergencial, agora vos dou tudo. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então Deus disse assim: olha, Noé, agora é uma situação emergencial. Vocês estão saindo da arca, o dilúvio destruiu tudo. Não tem uma planta, um pé de planta vivo para vocês se alimentarem. Não tem aí as frutas que vocês comiam, não tem aí as verduras que vocês comiam, as sementes e cereais, não tem. O dilúvio destruiu tudo. Então agora, enquanto as árvores crescem novamente, eu dou para vocês agora a carne para comerem. Então agora Deus permite que o ser humano se alimente de carne. Ele só faz uma pequena restrição. Olha, só não comam carne com o seu sangue. E então agora Deus então permite que o homem coma carne. Mas essa era uma situação emergencial. E por isso que Deus, mesmo permitindo o uso da carne, ele fez algumas restrições, ele deu algumas orientações para Noé. E aí isso também foi se perpetuando até chegarmos ao povo de Israel, ali no tempo de Moisés. Então quando Moisés agora então está ali guiando o povo de Israel no deserto, então agora ele recebe as orientações de Deus, as mesmas que Deus deu a Noé, e ele registra no livro de Levítico, que vai dizer assim, ó: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, Deus deu para Moisés uma orientação muito importante. Olha, mesmo que agora eu tenha permitido comer carne depois do dilúvio, agora eu quero também dizer que existem animais que vocês podem comer e animais que vocês não podem comer. Por que Deus faria isso? Por que você acha que Deus orientou que inicialmente comêssemos apenas frutas e cereais? E por que agora você acha que mesmo permitindo a carne, Deus disse não, mas não comam desses, só comam desses? A resposta é muito simples, eu já dei para vocês. Deus, ele deseja a nossa saúde. Ele não é mesquinho, proibindo a gente de, vou fazer essa proibiçãozinha, essa aqui. Não. Deus, ele só quer o nosso bem, ele só quer o nosso melhor. E quem melhor no universo para saber o que faz bem para nós do que aquele que nos criou? Do que aquele que nos moldou do pó da terra, soprou o fôlego de vida e então passamos a ser alma vivente? Quem melhor do que Deus para saber disso? Então Deus agora diz, olha, existem animais que vocês vão considerar como imundos, ou seja, não são próprios para alimentação, e animais limpos que vocês podem comer. E isso surgiu só na época de Moisés? Não. Quando Deus estava dizendo para Noé, construa a arca porque vai vir um dilúvio, ele já disse assim, olha, dentro da arca você vai colocar também animais. Você vai colocar 7 pares dos animais limpos e apenas um par dos animais imundos. E foi exatamente o que Noé fez. Ele colocou 7 pares de animais limpos na arca e apenas um par dos animais imundos na arca, de cada espécie, né? Então, Deus já tinha essa separação lá na época de Noé. Ele sabia que emergencialmente o ser humano iria precisar se alimentar de carne porque a vegetação seria destruída. Então, ele já fez essa provisão quando deu as orientações para a construção da arca de Noé. Tá bom? Mas vamos seguir em frente, porque agora a gente precisa então aprender quais são essas características dos animais limpos, né? Que características tem esses animais que a gente pode comer, tá? Que Deus permitiu que o ser humano comesse. Só antes de dizer mais, né? Embora a orientação de Deus sobre o comer carne, a permissão de Deus para comer carne tenha sido temporária, circunstancial, o ser humano acabou se acostumando, né? E agora então Deus passou a tolerar o consumo da carne, mas restringiu os alimentos que são imundos, as carnes que são imundas, né? Quais são as características dos animais limpos? A gente vai ler um texto de Levítico, vamos ver alguns versos, né? E aí a gente vai compreender tudo isso. Ó. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas
e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Então, quais são as características que têm que ter os animais quadrúpedes sobre a terra, né, para que a gente possa considerar animais que podem ser comidos? Eles precisam ter unhas fendidas, o casco dividido em dois e precisam ruminar. Nesses animais, a gente, por exemplo, vai encaixar o boi, vai encaixar o bode, a ovelha. São alguns exemplos, né, de animais quadrúpedes que nós, então, podemos comer de acordo com a Bíblia. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, por exemplo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz também, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. E ele começa a citar alguns exemplos. A lebre, né, um tipo de coelho aí, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Olha só. Então Deus inclui até mesmo aqui, dentre esses animais, ele dá características. E ele não tem como citar agora todos os animais da zoologia. Então ele cita alguns como exemplo. Diz, olha, não comam o camelo, não comam o coelho, não comam o porco. E olha só, talvez o porco chame mais a nossa atenção, porque aqui no Brasil o porco é um animal que ainda é bastante consumido. Mas Deus disse, olha, o porco não é um animal, uma carne própria para a nossa alimentação. Essa foi uma orientação direta de Deus. Então a gente precisa ficar bastante atento a isso, né? E a gente está falando da carne, mas é óbvio que os derivados da carne também estão inclusos. Então, se Deus nos orientou a não comermos porco, os alimentos derivados disso, como o bacon, a calabresa, o presunto, esses alimentos que são derivados do porco também não devem ser consumidos para a nossa própria saúde. Tá bom? Mas e dos animais aquáticos agora? A gente falou dos animais terrestres, né, os quadrúpedes. Mas e dos animais agora aquáticos? Olha o que a Bíblia diz. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Ou seja, nas águas, rios, mares e oceanos. Somente dos seguintes a gente pode comer. Todos que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Então, queridos, quer dizer que de todos os seres que habitam nas águas, só podemos comer aqueles que têm barbatanas e escamas. Ou seja, aqueles peixes de couro não são próprios para a nossa alimentação. Os frutos do mar não são próprios para a nossa alimentação. Caranguejo, siri, ostra, tem gente que come polvo, tem gente que come peixe aí de couro também, muitos, né? Muitos tipos de peixe de couro. Mas Deus disse assim, olha, para a nossa própria saúde devemos comer apenas os que têm barbatanas e escamas. E existe inclusive uma explicação científica muito interessante, você pode depois pesquisar na internet, né, sobre o porquê os peixes de couro eles fazem mal para a nossa saúde e os peixes de escama e barbatanas fazem menos mal à nossa saúde ou não fazem mal à nossa saúde. Você pode pesquisar depois a diferença aí, tá bom? Mas vamos encerrar o nosso texto aqui, ó. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros a abominação. Ou seja, todos os outros animais aquáticos que não têm barbatanas e escamas, a baleia, por exemplo, não deve ser consumida, né? Sei que talvez você não coma baleia, né? Mas todos os outros peixes que são de couro, não são de barbatanas e escamas, não devem ser consumidos. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que há nas águas e que não tem barbatanas, todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Então, queridos, essa foi a divisão que Deus fez entre animais limpos e animais imundos. Lembra dos animais da terra? Precisam ter algumas características. Quer relembrar? Só para a gente fixar aqui então. Ó, vou voltar aqui para o início do texto, para você acompanhar. Dos animais quadrúpedes que há sobre a terra, eles precisam ter unhas fendidas, o casco dividido em dois e precisam ruminar. Precisam ter todas as características ao mesmo tempo. Tá? Se eles não tiverem uma ou outra, não são próprios para o nosso alimento. Inclusive o porco que a gente já comentou. Tá bom? E dos que há sobre as águas, nós então podemos consumir o que? Aqueles que têm barbatanas e escamas, tá?
Mas e sobre o uso de bebidas alcoólicas? O que a Bíblia fala? Quero ler com vocês alguns textos. O primeiro deles está em Provérbios 20, verso 1, que diz assim, ó: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o vinho e a bebida forte, se você se deixa ser vencido por eles, você não é uma pessoa sábia. Olha só o que a Bíblia está dizendo sobre isso. E por que não é uma pessoa sábia? Lembra que eu mencionei para você que o nosso canal direto de comunicação com o céu é a nossa mente? Se nós, então, fazemos uso dessas substâncias que na menor porção já entorpecem a nossa mente, a nossa comunicação com o céu fica comprometida. Tá bom? Vamos ler mais. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? São para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Que mais? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Então a Bíblia está falando aqui sobre os efeitos horríveis que traz o vinho e aconselha, né? Não se demore ali encarando a bebida alcoólica, não seja tentado, tá bom? E eu volto a repetir, queridos. Deus, ele não é um Deus assim de mesquinharias. Ele não está preocupado em somente restringir a sua liberdade. Se ele dá algum conselho para a gente que você enxergue que restringe a sua liberdade, mas é porque ele quer o nosso melhor. Você que é pai, você que é mãe, deixaria o seu filho colocar o dedo na tomada? É claro que não. Embora ele chorasse, esperneasse querendo colocar o dedo na tomada, você não deixaria, porque você quer o seu melhor. Embora ele ache que você está brigando com ele, você é ruim com ele, mas ainda assim você não deixaria ele colocar o dedo na tomada, porque você sabe o que é melhor para ele. Da mesma forma, Deus sabe o que é melhor para nós. E é por isso que ele pede que a gente se abstenha de certas substâncias, porque ele sabe que aquilo não vai ser bom para a nossa saúde. Pelo contrário, vai nos trazer consequências ruins. E Deus não quer nada de ruim pra gente, ele só quer o nosso bem, ele quer o nosso melhor, tá bom? E eu até já estou quase respondendo uma pergunta que a gente vai ter mais na frente, né? Por que Deus se preocupa com nossa alimentação? 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, o corpo que você tem aí foi Deus que te deu. A vida foi Ele que te deu. E esse corpo precisa ser morada do Espírito Santo. Então agora você deve tratar esse corpo com cuidado, porque ele não é seu, ele é de Deus. Deus apenas o deu para você administrar. Então agora nós precisamos então olhar para esse texto aqui e entendermos: se somos templo do Espírito Santo, devemos glorificar a Deus em tudo que a gente faça, quer seja comer, quer seja beber, tudo que a gente faça precisamos glorificar a Deus através do nosso corpo, porque ele não é nosso, mas é de Deus. E em outro lugar também do mesmo livro, a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, um dia Deus vai destruir aqueles que destroem o santuário de Deus, que é o próprio corpo. Tá bom? Então, por isso que Deus se preocupa com a nossa alimentação, né? Porque é através deste corpo, desta mente, que ele se comunica com a gente. É a morada do Espírito Santo, né? E se nós, então, tivermos ali uma morada suja, contaminada, como o Espírito Santo vai poder habitar em nós? Entenderam? Vamos, então, já quase encerrando aqui o nosso estudo, para a nossa penúltima pergunta, que diz assim: o que Deus deseja para cada um dos seus filhos? E nós, então, vamos ver o texto de 3 João, capítulo 1, verso 2, que diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então Deus deseja para nós prosperidade e também saúde. Deus deseja a nossa salvação, em primeiro lugar, isso é verdade. Mas enquanto nós estamos aqui, Ele também quer que nós tenhamos saúde. Saúde para podermos ter a mente aberta para
ouvir o Espírito Santo e aceitar a salvação. Saúde para termos também um corpo saudável, com vigor, para sairmos e pregarmos o Evangelho às outras pessoas. Então são alguns motivos pelos quais Deus deseja que tenhamos saúde, tá bom? E Êxodo 15, verso 26 há uma promessa muito interessante que Deus fez para Israel e ela ecoa até hoje para nós. Olha o que ele disse, ó. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então Deus faz uma promessa, diz assim, olha, se você ouvir a voz de Deus, e nós estamos estudando aqui uma série que tem por título Ouvindo a Voz de Deus. Se você ouvir a voz do Senhor, e se você guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, nenhuma enfermidade vai vir sobre você. Olha que promessa maravilhosa. Deus está dizendo, se você seguir as minhas orientações, as minhas leis, nenhuma enfermidade vai vir sobre você. Olha que coisa linda que Deus promete para a gente. Não seria legal viver com saúde? E Deus agora está prometendo isso para nós. Mas tem muita gente que vai olhar para esses textos e vai dizer assim, não, essas leis aí já foram abolidas, leis de saúde já foram abolidas, isso era para Israel. E de novo a gente precisa dar uma relembrada sobre o nosso tema das leis. Nós vimos que há 4 tipos de leis. Leis civis, que se aplicavam sim somente a Israel, dos quais nós podemos apenas aprender alguns princípios, né? As leis cerimoniais, essas foram abolidas na cruz com a morte de Cristo. Nós temos também a lei moral, os 10 mandamentos, que são eternos, porque são a expressão do caráter de Deus e são a norma do juízo, e a gente já estudou também essa lei. E nós temos as leis de saúde, que foram dadas para a felicidade e bem-estar do ser humano. O ser humano de hoje, queridos, assim como ele é como o ser humano do passado, lá da época de Noé, da época de Moisés. Ele tem um cérebro, tem um coração que bate, tem um fígado, tem um estômago, ele tem a mesma constituição física que tinha o ser humano lá na época de Moisés e de Noé. É por isso que o que Deus prescreveu para aquela época também faz mal ou faz bem hoje. Por isso que esses conselhos também continuam válidos. Eles também continuam vigorando. E é por isso que Deus agora também diz assim, olha, se você ouvir a minha voz e guardar as minhas leis, guardar as leis de saúde, você não vai ter enfermidades, assim como os egípcios tiveram. Essa é a promessa de Deus. Ele diz assim, ó, eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, eu sou o Senhor que te dá saúde. Talvez eu esteja falando para alguém que nesse momento está passando por um problema de saúde. Ou talvez tenha alguém na família passando por um problema de saúde. E Deus está dizendo para você agora, olha, se você seguir as minhas leis, a cura vai vir para você. Eu sou o Senhor, eu vou te dar a cura se você seguir as minhas leis. Então agora fica o convite para você. Siga as leis de Deus, as leis de saúde. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, entre em contato conosco. Eu vou deixar aqui agora o nosso WhatsApp. Se você quiser saber mais sobre isso, ó, aí está o nosso contato. Entre em contato conosco para que você então fale com a gente possa lhe fornecer mais informações a respeito desse assunto, tá bom? Vamos seguindo em frente aqui para a nossa última pergunta então do nosso estudo de hoje. E a pergunta é, qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos até hoje? Bom, talvez você não conhecia nada disso. E você então agora estava consumindo alimentos que são impróprios para a sua saúde, que Deus não aprova, mas você não sabia disso. E agora o que eu faço? Eu estava errando, e agora o que Deus está pensando de mim? Como será que é isso? Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Atos 17:30 vai dizer assim, ó, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Olha só, Deus está dizendo assim, olha, Deus não leva em conta aquele tempo da sua vida em que você não sabia da verdade. Mas agora que você sabe, o conselho de Deus é, se arrependa, decida viver uma nova vida, mude seus hábitos. Olha, o mundo que não tem Deus está decidindo mudar os hábitos de saúde. E você que tem Deus no coração, não vai fazer?
O mundo lá fora está falando, faça exercícios físicos, se alimente de forma saudável, natural. Nunca houveram tantos vegetarianos, artistas são vegetarianos. E agora as pessoas, muitos que não têm Deus, estão buscando uma saúde melhor. E você que tem, não vai buscar? Seguir os conselhos do seu Criador? É por isso que o meu apelo para você é esse, meu querido. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando nisso. Se você sabe o que deve fazer e não faz, isso é um pecado. Então, eu convido você hoje a tomar uma decisão. Diga assim, reconheço que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Desejo fazer a minha parte para ter mais saúde. Quero a partir de hoje me alimentar de acordo com o ensino bíblico. Com certeza não vai ser fácil, queridos. Desfazer hábitos, criar hábitos novos leva um tempo. É progressivo. Você apenas não pode ficar parado. Vá mudando uma coisa de cada vez. Deus vai lhe ajudar no processo se você pedir a ajuda dele. E daqui a uns tempos você vai gozar de plena saúde. Esse é o desejo de Deus para você. Esse é o meu desejo também. Eu queria que você refletisse nisso enquanto você escuta a música que vai tocar agora. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar. E habita em mim, habita em mim. O meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Estamos de volta e eu quero nesse momento orar por você que tomou a decisão de viver com saúde, de aceitar os conselhos de Deus, as suas orientações e gozar de plena saúde. Vamos fechar os nossos olhos, se for possível para você, e falar com Deus. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o teu desejo para a nossa vida é que gozemos de plena saúde. Embora, Senhor Deus, nós estejamos num mundo cheio de pecado, onde muitas vezes até os próprios alimentos não trazem tanta saúde, tanta nutrição para a gente, nós queremos rogar, Senhor Deus, o cumprimento da tua promessa. Estamos dispostos, Pai, a mudarmos os nossos hábitos de saúde,
em prol, Senhor Deus, de ter uma mente mais limpa, um corpo limpo, onde o Espírito Santo possa habitar e o céu possa se comunicar com a gente de forma clara. E é por isso que nós pedimos nesse momento a tua ajuda. Derrama, Pai, saúde sobre a vida desta pessoa e da sua família. Cura, Senhor Deus, aqueles que precisam de cura. O Senhor tem todo o poder do universo. Então manifeste o seu poder sobre a vida dessa pessoa, Senhor Deus, se for para a tua honra e glória. E nós queremos te rogar que o Senhor continue também conosco, abençoando esta série, Pai, que muitas pessoas possam ser tocadas pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo, que bom ter estudado com você até aqui. E você já sabe, né? Amanhã nós temos mais um encontro para estudarmos sobre a Palavra de Deus. Estamos já entrando na reta final dos nossos estudos. Mas eu quero convidar você para não perder amanhã o nosso 19º estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Nós nos encontramos até lá e que Deus te abençoe. Que bom é sabermos que a Bíblia se preocupa não apenas com o nosso bem-estar espiritual, mas também com o nosso bem-estar físico. Espero que você tenha tirado lições proveitosas do estudo de hoje. E não deixe de nos acompanhar aqui em cada episódio disponibilizado. Nós convidamos você para estar conosco no próximo. Tenham todos uma boa noite e que o Senhor os abençoe.